Olá, aventureiros! Bem-vindo ao canal. Eu sou o Luciano e eu vou mostrar um pouco das ideias que eu tenho das aventuras que eu estou mestrando agora. No momento, eu estou mestrando uma campanha de Dungeons and Dragons, campanha do Starter Set, né, que é Mina Perdida de Phandelver. O objetivo hoje desse vídeo é mostrar uma ideia que eu tive para o encontro, que eu quis dar um pouco de sabor, assim, um pouco mais de diferenciação do que aqueles gerais encontros lá de batalha, que os dois lados dão um de frente com o outro e saem na porrada. Não, na verdade, eu quis dar um pouco mais de desafio também para o grupo. Na aventura da Mina Perdida de Phandelver, existe um momento que mais ou menos os personagens estão no 3º nível, em que eles enfrentam uma side quest e numa delas eles têm encontros com um grupo de orcs. Eu não vou entrar em detalhes para não dar spoiler para quem ainda não jogou essa aventura, mas ela é um pouco meio sem sentido, assim. Eu queria aproveitar essa side quest e no caso, dar um gancho de história que eu estou fazendo. Porque, apesar de eu estar jogando, mestrando, né, a gente está no caminho da aventura pronta, eu tenho colocado alguns elementos um pouco diferentes do que estão na aventura. 2 motivos. Primeiro, eu acho legal, assim, dar uma cara, né, uma personalidade à aventura. Eu acho que cada mestre tem um jeito de tocar e o meu é esse. Eu faço algumas modificações por alguma coisa que eu tenho em mente, assim, querer, inclusive, testar, assim, nas mesas, né. O segundo ponto é que o grupo que eu estou jogando, ele é de 6, às vezes 7 jogadores. E essa aventura da Mina Perdida, ela é uma aventura para 4 jogadores, né? Então eu preciso adaptar, senão a aventura fica muito sem sentido, fica muito fraca, os desafios não são à altura deles, né? Bom, além da questão da quantidade de jogadores, a gente começou com uma regrinha para testar mesmo nessa aventura, e cada um dos personagens começava com um talento diferente, que isso aí dava uma personalidade, né, um pouco diferente para esses jogadores. Isso acabou fazendo com que eles ficassem um pouco mais poderosos do que personagens iniciais. Então eu quis trazer para esse encontro específico, que era um encontro nada a ver na aventura, algum desafio para dar uma diversão. Outra coisa, eles estão próximos de achar um ponto específico na aventura. Eu não quero entrar em detalhes para não dar spoiler para quem não jogou, mas eles estão quase chegando, estão na metade do caminho para o 4º nível, né? Do 3º para o 4º nível. E se eles chegarem no 4º nível antes desse ponto da aventura, vai estragar, não vai ficar muito fácil para eles. Então eu precisava bolar um encontro que tivesse uma batalha, um desafio, que não desse muito XP. Em umas aventuras anteriores eu cheguei a colocar um elemental da terra, que é uma criatura de challenge, né, de desafio número 5, para enfrentar eles, e foi relativamente fácil até para eles. Principalmente porque no grupo tem um druida, que ela, né, uma druida, e ela, como ela se transforma em urso, então ela tem muito ponto de vida para tomar porrada e acaba sendo um amortecedor desses danos, né? Então eu precisava bolar um encontro que conseguisse contornar essa estratégia deles e pegar eles de surpresa. Bom, como eu pensei esse encontro? Ele seria numa caverna, uma caverna já preparada, né, pelos inimigos, que é o covil deles. Então eles iam enfrentar não só os oponentes, inclusive seriam oponentes fracos, porque eu coloquei goblins, orcs e drows, mas eu fiz uma estratégia como se os inimigos fizessem uma estratégia de defesa e que aumentasse o grau de dificuldade da invasão do covil deles. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é como os inimigos prepararam defesas para caso os invasores tenham mais dificuldade. Eu coloquei armadilhas no meio do combate. Então, além dos personagens se preocuparem com os inimigos que estão atacando eles, ou achar um melhor ponto para atacar esses inimigos, eles acabavam tendo que se deparar com armadilhas e tentar desviar dessas armadilhas. A questão, toda essa estratégia era para que, caso o druida se transformasse no urso, né, ele sofresse perda de pontos de vida, até enfraquecendo e deixando um pouco mais tenso a batalha, porque eles iam vendo que os recursos deles estavam acabando e eles não estavam conseguindo. E por fim, eu usei um recurso que eu acho que ele é mal utilizado em Dungeons and Dragons, que é a questão da luz. A luz, por exemplo, tochas, o truque luz, eles têm um alcance relativamente limitado. Então, qual que é a ideia? Eu usei
nessa disposição, uma forma que os personagens estivessem no local iluminado, os inimigos conseguiriam ver e atacar à distância, mas os inimigos estariam no local escuro. Os personagens não conseguiriam vê-los para atacar à distância. O que isso faz? Primeiro, a maior parte do grupo não tem visão no escuro. No caso, só tem um personagem que tem. Então isso dificultaria muito, né, a resposta deles ao ataque aos inimigos. E segundo ponto, quando nas regras do Dungeons & Dragons, quando um personagem ataca, seja ele NPC, do mestre, ou monstro, alguma coisa, e o oponente não consegue ver, ele ataca com vantagem. E obviamente o inverso, se ele não pode ser visto, o inimigo dele ataca com desvantagem. Então isso fez com que criaturas fracas como goblins, orcos não acabaram não atacando por distância, mas goblins atacassem com vantagem e eles se tornassem um inimigo mais poderoso do que eles realmente são. Então isso ajudou com que a batalha ficasse mais favorável para o lado dos monstros, né, dos adversários do que dos personagens. Então agora vamos ver como é que eu fiz a disposição, vou explicar para vocês entenderem qual que era a ideia, como eu imaginava que fosse ser o fluxo, né, de movimentação desse combate, e como não foi, porque em RPG nada acontece como planejado, eu vou contar o que realmente aconteceu na batalha. Beleza? Vamos focar agora aqui no nosso grid de batalha. Bom, então eu comecei com essa caverna aqui, tá? Ela é uma caverna redonda, vocês podem ver aqui essas pecinhas aqui, são pecinhas de paredes de caverna. Ela faz todo esse contorno redondo. Aqui é a entrada da caverna. Os personagens entraram por aqui, por cima. Isso aqui são plataformas onde tem um vazio e umas rampas. Então essa parede era uma parede lateral que descia em forma de rampa até o final. Existia um lago, né, no meio da caverna. E uma outra plataforma, que é uma parede, assim, onde tem um desmoronamento, mas está representada por essa plataforma aqui. Essa caverna, ela tá toda escura, né? Então, como eu falei, eu criei alguns pontos de luz para poder deixar à mostra todos os personagens. Então, aqui em cima da plataforma existe uma pilha, né? Um braseiro como ponto de luz. Aqui embaixo, que é interessante também, existe um ponto de luz. E mais nessa plataforma aqui um outro ponto de luz e um terceiro. Por que essas posições? Primeiro, tinham dois goblins, né? Um aqui em cima, um aqui e um aqui, armados com arcos, e 3 Drolls, um aqui, mais 2 aqui, todos eles armados com bestas. Então, toda essa região aqui, ela podia ser alcançada com o tiro deles, que é mais ou menos, o tiro é 80 pés, né? Eu uso pés e quadrados na minha mesa, que é mais fácil converter para metro toda hora. Então, essa região toda aqui podia ser acertada por eles, tá? Essa região toda aqui. Nesse ponto aqui, existia uma ponte e uma outra ponte aqui com uma corda. Então essa ponte com uma corda era um indício de que isso aqui era uma armadilha, essa primeira ponte. Então o primeiro personagem que passasse por aqui, essa ponte ia se romper e ele ia ter uma queda de 10, 20, 30 pés, o que daria 3d6 de dano, que já era um bom dano já de início. E o outro ponto é que tinha mais uma escada, uma segunda escada e uma terceira escada, que é justamente por esses pontos que os personagens conseguiriam, né, acessar os inimigos. Então uma escada aqui para poder descer dessa plataforma e 2 escadas. Esse era o arranjo inicial de como seria o encontro. A ideia é que os personagens eles chegassem, né, por aquela plataforma. Faltou dizer que tinham mais 3 orcs aqui embaixo. Aqui são miniaturas de gnolls, eu não estou achando as minhas de orcs, mas elas estão aqui embaixo, que seriam os que impediriam, né, esse avanço
dos personagens até a segunda plataforma onde os draws estavam, que eram os principais. Recapitulando então, tinha o desafio dos personagens chegarem até os inimigos, quantos inimigos estavam atirando neles, as armadilhas e principalmente a questão da luz. Por quê? Porque essa área aqui, da plataforma onde estavam os atiradores, ela estava totalmente escura. Os personagens das plataformas deles ou da rampa eles não conseguiam enxergar, mas o contrário podia acontecer. Os draws e os goblins, eles estavam enxergando os personagens, porque existiam esses pontos de luz aqui no caminho. Bom, e o que de fato aconteceu, né? O começo aconteceu mais ou menos como eu planejava. Um dos personagens pisou na ponte e ela caiu. Tá? Aconteceu, né? Ele acionou aquela armadilha e deixou ele paralisado. O outro ponto é que, como os draws estavam atirando com vantagem, então eles estavam acertando as flechas. E na estatística, né, do personagem, do monstro do draw, ele tem uma questão do tiro com veneno. Então eles tinham que jogar além do dano, eles tinham que jogar um teste de constituição, teste de resistência de constituição, para, primeiro, eles ficariam ou não com a condição de envenenados, o que já atrapalha muito no combate, porque deixa o personagem com desvantagem nos ataques. E o segundo ponto é, se eles perdessem esse teste de resistência de constituição por 5 ou mais pontos, eles ficavam inconscientes. E aconteceu com 2 personagens, então isso aí atrasava mesmo o grupo até eles conseguirem chegar nos draws. Por quê? Porque todos esses personagens não eram tão fracos, exceto um draw lá em cima, que ele era um draw de Elite Warrior, né? Guerreiro de Elite, que já é um draw mais difícil. Mas enquanto ele estava atirando lá, ele era igual aos outros draws, não tinha nenhuma diferença. Os personagens avançaram, eles demoraram um tempinho um pouco para bater os orcs, mas uma coisa legal que aconteceu, que eu estava esperando que acontecesse, é que a druida, né, ela vinha se transformando sempre no urso, porque o urso era o escudo de carne, né, do grupo. Mas aí o pessoal do grupo teve uma ideia legal, ela poderia se transformar numa aranha gigante, porque na sessão anterior ela tinha encontrado uma aranha gigante, então a partir daquele momento ela podia se transformar. Então o que foi legal? Porque ela se transformou na aranha, ao invés de ela usar as escadas todas, ela usou as paredes, enfrentou um pouco esses orcs aqui, né? Ela desceu e enfrentou um pouco esses orcs, inclusive ela usou a teia daqui de cima, e depois ela usou a habilidade dela de aranha e natureza de aranha e subiu por aqui até encontrar os inimigos lá em cima. E aí foi muito legal, e ela foi uma das primeiras personagens a chegar mesmo onde estavam os inimigos. Eles foram abatendo, né, os personagens, os orcs acabaram sendo abatidos, os goblins também. E uma coisa interessante que eu não tinha pensado que ia acontecer, existe um clérigo do domínio da luz no grupo. Ele pode lançar a magia Esfera Flamejante. E o que ele fez? E ela tem um alcance muito grande. Ele jogou uma Esfera Flamejante aqui em cima, e a partir do momento que ele jogou essa Esfera Flamejante em cima da plataforma onde estavam os inimigos, ali se iluminou. Então eles perderam aquela vantagem da escuridão. Isso foi até um ponto bem importante assim, do grupo, porque talvez se ele não tivesse feito isso, teria deixado um pouco mais difícil o encontro. Só que ele chegou a mover, depois os draws, eles se espalharam, né, para não ficar no alcance da Esfera Flamejante e tomar um dano. O Goblin acabou morto e o outro Goblin desceu. Só que o que ele fez? Ele jogou essa esfera para baixo pela escada. Qual foi o primeiro ponto? 2 pontos interessantes. Essa esfera fez a escada pegar fogo, então mesmo que ela não estivesse mais aqui emitindo a luz dela, aquela escada, a partir do momento que ela estava pegando fogo, ela já clareava todo o terreno de combate, então aquela vantagem da luz acabou. Então a partir daí ficou um combate já igualitário. Os personagens avançaram, vou considerar esses aqui os personagens, e subiram. E eles conseguiram eliminar os outros 2 draws antes de chegar lá em cima. Bom, sobrou o chefe principal, Draw, guerreiro de Elite Warrior, né? Guerreiro de Elite. Ele é um monstro de nível 5, então ele não é um monstro tão fácil. Mas nível 5 para esse grupo de heróis já é um desafio não tão difícil. Se for um só inimigo de nível 5. Ele acabou deixando dois personagens inconscientes. No fim, quase todos eles, só um ficou lá embaixo, né? Subiram e encurralaram ele aqui em cima. Então, o Draw,
ele tem uma habilidade inata dele. Tem 3 habilidades inatas, o guerreiro de elite. Ele tem Fairy Fire, fogo faérico, né? Darkness, escuridão, que é o globo de escuridão, e levitação. Então o que eu fiz nesse momento? Quando ele estava aqui em cima, ele lançou levitação para descer com segurança essa plataforma e poder fugir, né? E onde foi o ponto legal? É que agora eu vou fazer aqui do lado para vocês verem o que aconteceu. Deixa eu virar um pouco. E aí foi a grande surpresa da noite. A partir do momento que ele estava descendo, ele terminou o turno dele aqui ainda, ele não terminou a levitação inteira dele. Os personagens eles estavam meio sem o que fazer para atacar, então um deles teve a ideia, se joga. E foi o que aconteceu. O primeiro personagem, que era um mago, ele estava completo ainda com ponto de vida, se jogou em cima do draw. O que eu fiz? Não tem muito essa regra de se jogar em cima do outro. Então eu considerei que é como se fosse uma armadilha que cai as pedras em cima. Como aqui são 40 pés, são 80 pés, não, desculpa, 40 pés de altura essa plataforma, seriam 4d6 de dano da queda dos adversários. Como faltavam 10 pés para o draw descer, eu considerei que ele ia tomar o dano de uma queda, se ele tomasse o impacto completo do personagem, ou metade se ele conseguisse passar no teste de destreza, no teste de resistência de destreza. E foi o que aconteceu, ele passou, tomou metade, o personagem caiu, tomou o dano completo e ficou caído no chão. Não morreu, mas ficou caído no chão. Depois dessa ideia, o segundo personagem veio, pulou em cima também. Eu fiz o mesmo teste com ele, ele acabou salvando, o draw acabou salvando, e o outro personagem tomou o dano completo da terra. E não morreu. O terceiro personagem teve a mesma ideia, só que ele era um bardo, ele lançou nele mesmo o Blade Ward, né, que ele recebe metade do dano de danos de contusão. E pulou. Dessa vez o draw não se salvou do teste de resistência, tomou o dano completo e foi o suficiente para matá-lo. E aí foi muito legal, porque acabou todo mundo dando muita risada na sessão, porque eles mataram meio que de forma kamikaze, né, pulando em cima do inimigo. E foi assim que eles conseguiram resolver o problema, né, resolver o encontro e a batalha. O que ficou de lição? Número 1, ficou muito legal o combate. Chegou algum momento, eles estavam achando que eles estavam vencendo, até que acho que foi a impressora que terminou de imprimir a miniatura. Até o momento em que o primeiro personagem ficou inconsciente, tomou um golpe, ficou abaixo de 0 ponto de vida e ficou inconsciente. Se o seu grupo está disperso, a melhor forma de trazer de volta para o grupo é o primeiro personagem cair. Quando isso acontece, parece que acaba a brincadeira, fica sério. Foi isso que aconteceu. Depois disso caiu, o segundo personagem caiu e eles ficaram sérios. Eles viram que era um problema que precisava ser resolvido, até que eles tomaram essa medida drástica de se jogar em cima do adversário. E foi uma saída que eu jamais ia esperar. Então, para mim, fica de dica, para mim ficou de aprendizado e fica dica para os outros. Primeiro, utilizar o terreno e principalmente a questão da iluminação para balancear os seus combates é muito legal. A iluminação é mal utilizada. Um personagem que leva uma tocha, ele consegue ver 20 pés na frente. 20 pés dá 6 metros na frente e mais 6 metros em penumbra. Não é nada. Se for ver isso na vida real, não é nada. Ele não tem um campo de visão. É bem restrito. Então, isso é mal utilizado e isso dá um enredo muito legal. O segundo ponto é a questão do terreno. Se você dificultar a chegada dos personagens, dos inimigos, você vai minando um pouco esses personagens até chegar. Quem tem problema de grupos overpowered, né, super poderosos, faz com que eles tomem porrada antes de chegarem nos inimigos. Terceiro ponto, enfrentem armadilhas durante o combate para ir minando esses personagens até chegar nos inimigos. Que a hora que chegar no confronto, no final do confronto, né, corpo a corpo, né, eles já vão estar bem machucados e aí vai ficar mais tenso, inclusive vai até trazer mais atenção do grupo. E terceiro é a diversão, né? Grupos criativos acham soluções criativas. No caso, o efeito kamikaze funcionou muito bem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, da minha disposição aqui do meu grid de batalha. Eu vou trazer mais ideias que eu tenho assim para vocês quiserem utilizar nos jogos de vocês. E sigam aí meu canal, né? Compartilhem para o pessoal que gosta de RPG,
queiram novas ideias para usar nas mesas deles também. Tá bom? Valeu, até mais.